Bom dia. Vamos começar a ver hoje as alachot sobre o Netilat Yadayim que a gente faz antes da Seudá. Então, a maioria das pessoas conhece que na sexta-feira à noite, depois do Kiddush, você vai para lavar as mãos, mão direita, mão esquerda, para poder fazer o Amotzi. Mas essa regra se aplica a qualquer vez que você vai fazer uma Seudá, uma refeição. É a Chalta, Vesavata, ou Verachta. A Torá fala, você vai comer, você vai se satisfazer e você vai abençoar. Só que antes de comer o pão, a gente precisa fazer uma brachá especial, que é a brachá do Amotzi. E antes do Amotzi, a gente precisa fazer o Netilat Yadayim. Por que a gente precisa fazer o Netilat Yadayim antes de comer a halá? Eli, aproveitar que você está aí hoje. Certo, uma. Explica. Os Kohanim lavavam as mãos antes de comer no Beit HaMikdash. Não necessariamente o Beit HaMikdash, mas os Kohanim, pessoal da minha turma, antigamente eles recebiam uma porção. Eles não trabalhavam, trabalhavam só no templo. Sabe quanto eles trabalhavam? 2 semanas no ano. Cuidado para não se cansar. E eles recebiam trumá, eles recebiam uma porção, uma parte da plantação dos grãos que as pessoas plantavam. E essa trumá é um pão sagrado. Tão sagrado que a pessoa que tivesse impura e comesse, ou se a pessoa não fosse coendo e comesse, ele tinha, Deus nos livre, pena de morte. Uma coisa muito, muito grave. E só o cohen poderia comer. E quais tipos de impureza que desqualifica a pessoa? Então, tem várias regras da impureza, mas uma delas é que a mão nossa está sempre tocando em todo lugar. A mão está sempre ocupada. Então, ela acaba tocando em coisas, eventualmente, que não são puras, sem você perceber. E a maneira de você se livrar desse tipo de impureza é através do Netilat Yadayim. Então, hoje, apesar que a gente não tem a terumá, a gente não dá a terumá, apesar que a terumá é só para os Kohanim, ainda assim a gente mantém essa obrigação da gente lavar as mãos antes de comer um pão. Foi o que ele falou, srach trumá, ou seja, uma coisa parecida para lembrar o trumá. E essa é a regra, essa é a lei, e não tem discussão. Você tem que fazer Netilat Yadayim para você poder comer um pão que ele é amotzi. Então vamos ver primeiro como que a gente faz esse Netilat Yadayim. Pode parecer uma coisa muito simples, eu vou lá, pego a canequinha, lavo, etc. Mas tem muitas leis em relação a esse Netilat Yadayim, em relação à água, que tipo de água você pode usar, que hoje você pega a água da pia, a água é limpa. Mas quando você tinha, pelo menos estava em alta aquela questão da água de reuso, então você pega a água da máquina de lavar para lavar o chão depois, etc. Uma água que já foi usada para outra coisa, será que você pode usar para o Netilat Yadayim, certo? E assim por diante. Eu morei na Austrália, lá o problema era mais grave ainda, a questão de água, etc. Tem um amigo que a mãe dele foi regar o jardim dela, de cima tinha um helicóptero, estou falando aqui de 20 anos atrás, tirou uma foto e ela recebeu a multa em casa, antes ainda da época dos drones. Então, porque realmente você não vai regar o teu jardim enquanto mal tem água para beber. Então, diz aqui a Alahá, aquele que quer comer pão, e qual tipo de pão? Não é qualquer pão, mas é o pão original, que é o pão chamado amotzi, que aí é outro tema, o que é um pão amotzi, mas de maneira geral, quando é farinha, água, se juntam, isso já torna, ele é assado, se torna o pão amotzi, então a matzá, uma halá, um pão que não foi feito de algum outro jeito, que substituiu a água por algum outro líquido, então ele é amotzi, então antes disso você tem que fazer o netilat yadayim. E aqui tem um ponto que muita gente não sabe, que se eu for comer um pedaço pequeno de pão, menos de um cabeçá é 54 centímetros cúbicos, vamos calcular mais ou menos 2 caixinhas de fósforo. Não é muito, mas se eu for comer uma caixinha de fósforo, eu preciso fazer o Birkat Amazon. O Birkat Amazon, a partir do momento que eu comi um kzait, que se chama, é o tamanho de uma azeitona antiga, que seria esses 27 centímetros cúbicos, eu já tenho que fazer o Birkat Amazon. Mas a brachá de Al Netilat Yadayim, que é a brachá depois que eu lavo a mão, eu só faço se eu for comer um kabetzá, que é 54 gramas. Então aqui já começa um detalhe importante. Então quando você for comer a motzi, coma pelo menos uma boa fatia de pão para você poder valer, para estar valendo essa brachá do Netilat Yadayim. Porque menos do que isso, menos do que kabetzá, você não faz a brachá do Netilat Yadayim.
Complicou? Se prepara que vai complicar um pouco mais. Agora, eu fui na casa de alguém semana passada e aí tinha pizza para comer. Ele encomendou pizza, tudo descartável, tudo kasher. Falei, tá bom, então vamos fazer um Netlat Yadayim. Falei, tá bom. Então, ele levou a gente para lavar as mãos dentro do banheiro. Aí falei, dá para lavar na cozinha? Ele falou, pode lavar na cozinha. Porque dentro do banheiro a gente não lava, já é um lugar de impureza. Então, se não dá para ver o vaso, se tem uma parede, como tem aqui embaixo, dividindo entre o vaso, então aí você pode lavar no banheiro. Se tiver cheiro, você faz a brachá do lado de fora. Dependendo como que é o banheiro, etc. Em geral, faz a brachá do lado de fora. Mas então eu falei, bom, então vamos lavar na cozinha. Aí o que ele me deu para lavar? Tinha um copo. Então, de maneira geral, não é bom você lavar com um copo. Eu falei, você não tem aquela canequinha? Ele falou, eu tenho. Só que aí ele me trouxe a canequinha do Mai Machronim, que é aquela canequinha que você faz os. Eles foram para Israel, provavelmente, como todo mundo. Vamos fazer as compras judaicas lá em Jerusalém. E aí viu lá uma canequinha bonita de prata, pequenininha, lindo. Só que Mai Machronim tem duas questões. Primeiro, é muito menos água, você lava só as pontinhas dos dedos, então vem muito menos água no potinho. E o outro, que esse potinho, pelo menos o que ele tinha lá, tinha um biquinho, um bico. Hã? Sedek, se chama? Não, não é um rachadura. É o bico. Quando você tem uma jarra, igual essa jarra aqui, você tem esse bico, tá certo? E você não deve fazer, o mai machronim não tem problema. O mai machronim que você faz somente para lavar, limpar as mãos, é uma outra questão. Então não tem problema. Mas usar o biquinho para fazer netlat yadayim também não é adequado. Então só comentar aqui que eu fiz. A prática eu fiz com um copo, ele me deu um copo. É, eu fiz com um copo, que não é o ideal, mas era um copo descartável que não tinha sido usado para outras coisas. E aí eu tô comprando para eles uma canequinha de Netlat Yadayim para dar para eles de presente, para eles poderem me convidar de novo. É boa, tá certo? Para a próxima vez que me convidarem, não tinha pensado nisso. Mas para que eles tenham Netlat Yadayim, saibam fazer, vou ensinar para eles a brachá direitinho, que é uma prática importantíssima de todos os dias a gente fazer o Netlat Yadayim. E outro problema do bico é que tinha pouca quantidade. Você tem que ter uma quantidade mínima para você conseguir lavar as duas mãos. Fala. Não é o ideal fazer com copo? O copo tem que ser um clipe especial para isso. O copo que é usado para beber não deve ser, você não deve usar para fazer Netlat Yadayim. Você copo descartável. Então, no último caso, você usa o descartável. A questão é que quando você segura o copo, e aí você vai molhar ele. Você toca com uma molhada, e depois você toca com a outra com molhada. A gente vai ver que tudo pode acabar complicando uma coisa com a outra. Tá certo? Então, quando você tem a... Boa tarde. Bom dia. Falei boa tarde porque Já tá exagerando. veio para o shiur. Então, a primeira coisa que o Netilat Yadayim, essas halachot a gente já viu que muitas delas são iguais o Netilat Yadayim que a gente faz de manhã. Quando a gente acorda de manhã, tem que fazer Netilat Yadayim, independente de comer pão. Todo dia você tem que fazer Netilat Yadayim. O Netilat Yadayim, ele tem uma regra que ele tem que vir de Koach Adam. Koach Adam significa que ele vem de uma força humana. O que significa isso? Se eu abro a pia e lavo as mãos, como acontece muitas vezes, o pessoal vem em casa, depois do que dos vamos lavar as mãos, não, eu lavei quando eu entrei. Minha mão tá. Eu sempre lavo quando eu chego da rua. Tá certo? Ótimo, isso é muito bom, saudável e condiz com a Allahá que a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar da limpeza, higiene, etc. Mas o Netilat Yadayim é uma pureza espiritual. Pelo contrário, se tua mão estiver suja, primeiro você lava ela, bonitinho, deixa ela limpa, para depois você poder fazer o Netilat Yadayim. Se a mão estiver suja, e a água do Netilat Yadayim não entrou em contato direto com a mão, entrou em contato com a sujeira, o Netilat Yadayim não valeu. Então, primeiro você lava as mãos, faz a higiene normal, e aí depois você faz o Netilat Yadayim. Agora, o Netilat Yadayim, ele tem que vir de uma força humana. O que quer dizer vir de uma força humana? Se eu abro a pia, a água está correndo por si, ou com a bomba que está bombeando ela. Então, ela não vem de uma força humana. Vir de uma força humana significa que você tem que jorrar de uma força humana. Por isso você precisa do copinho. Por isso você precisa dessa caneca do Netlat Yadayim. Porque se você lavar a mão direto, você não está vindo de um Koach Adam. Então você vai lá, enche ela, segurando. E aí você vai jogar. E essa força humana é que tem esse poder especial de purificar. Essa é a regra que os Chachamim eles colocaram.
Fala. Eu não preciso, depois que eu não preciso apoiar, aí levantar de uma mão e pegar para outra, passar para outra. Antes Tá. de colocar. Não, não precisa apoiar. Precisa apoiar para poder Apoiar não, levantar. você pode passar, vai passar de uma mão para outra para a questão da mão direita primeiro. Logo eu vou falar da mão direita. Não por causa dessa questão. Não, sendo jogado, por exemplo, mesmo que eu não toquei na caneca, alguém jogou nas minhas mãos, assim como funciona quando a gente vai fazer Birkat Kohanim, certo? Então o Levi vai lá e joga na minha mão. Não sou eu que estou jogando, etc. Veio de uma força humana, alguém jogando, está valendo. A questão é quando você tem a pia, se é primeiro jato, quando você abre a pia, você é considerado teu. Porque, na verdade, você não fez o jato, você liberou a água para vir. E se é que valeu, só o primeiro jato valeu. Quanto que é esse primeiro jato? Então, aqueles que ligam e desligam a pia, em último caso, quando não tem como lavar a mão, etc. Mas isso... Sensor, se for de sensor. Boa pergunta. Sensor, será que é considerado tua força? Você quer uma causa meio que indireta? Então, o certo é você ter uma caneca. Tem muitos casos na Laha que eu falo que hoje não tem essa desculpa. O cara que vai rezar, ele não sabe qual é o lado de Yerushalayim. Você tem celular, você vai saber exatamente qual é o lado de Yerushalayim. Você não tem como lavar as mãos. Sim, antigamente o cara não tinha água encanada. Não tem como você estar num lugar que não tem água encanada. Você foi para o deserto, não, você também não foi sem água para o deserto. É impossível hoje você não ter uma opção de você conseguir lavar as mãos com uma água. Não tem como, tá certo? Então, tem aqui a lahá, se o cara está no meio de um lugar e não tem como lavar, então aí ele come com guardanapo, porque aí não toca no pão e etc. Hoje em dia você não existe essa desculpa, não tem situação nenhuma que eu possa imaginar que alguém realmente não tem como ter água dentro de ou raspar na roupa, etc. Raspar na roupa tem outras situações. Hã? Quem? Você está dirigindo, não tem água. Você quer comer algum negocinho? Então, se você. Não, tem. Opa, você vai para um posto de gasolina. Cada 2 quilômetros tem. Eu não tenho um copinho. Claro que tem copinho. Você vai no posto de gasolina, tem lá do bar, você pede um copo. Não tem desculpa. Tá. Você acha que é 3.000? Não, tá aí. Sim, mas é de tempo, 72 minutos. Qual estrada que você tem que você não consegue 72 minutos para ir? Não, se a pessoa só tem gelo, né? Ah, Não sei, tipo, sei lá, isso quais? só tem gelo, sei lá. Pode acontecer. O cara tá em Júpiter e ele não conseguiu. Pode acontecer. Quem sabe um dia vamos chegar lá. Não tem, então, essas algumas situações da Laha, hoje não tem como a gente usar como desculpa. Bom, essa caneca, aí sim entra o que você falou antes, Salim, de que essa caneca ela tem que estar inteira. Ela não pode estar furada, não pode estar rachada. Se você quiser estudar bem a Laha, ele vai te falar quanto é o racho, quanto é o furo, aonde é o furo, se você lava daquele lado ou não. De novo, a gente pode entrar aqui em todos os detalhes, mas a ideia é tenha uma caneca boa, inteira. E eu já ganhei uma caneca muito bonita uma vez de presente. E pouco tempo depois ela quebrou, porque ela é bonita, cerâmica, etc. Mas bateu um pouquinho, bom, quebrou. Então você tem que ter uma que é resistente. Prática, né? Ter uma resistente, pode ser plástico, pode ser alumínio, o que for, não tem problema. Não tem regra qual tem que ser sendo, seja limpa, que seja. Hã? O que, Ainara? A minha quebrou pelo Ainara, que era tão bonita que acabou quebrando. Achei que você chamava Ainara. É só por lembrar que algumas pessoas, além de pegar caneca, pegam papel. Calma, vou chegar lá, calma, vamos chegar lá. Vamos chegar. É uma Humrah, mas vamos chegar lá e explicar o porquê. Então, só para concluir essa segunda alahá, que quando tem uma jarra, por exemplo, que é o exemplo que eu tinha dado dessa canequinha que tem o bico, então a água que vem do bico não vale, porque o bico não é o lugar que ele contém a água. Ele foi feito para contrário, para jogar a água fora. Então, se você tem uma caneca, só uma caneca que tem bico, então pode acontecer, por exemplo, você compra, fala, estou num lugar, viajei, esqueci. Então, eu vou até o mercado, vou comprar a coisa mais parecida que eu consigo com aquela canequinha. Então, eu vou lá, você tem aquelas espremedores de limão, tá certo? Baixinho, parece com uma caneca, e você tira a parte de cima do espremedor de limão, ele tem uma alcinha para você segurar, tá perfeito. Só que normalmente ele tem também esse bico, tá certo? Então, você não vai lavar do lado que tem o bico, tá certo?
E aí tem outras situações. Fala, bom, tudo bem, eu não tenho um pote, então eu vou pegar a tampa de uma panela. Tampa de uma panela pode até caber bastante água. Então, tem várias regras em relação a isso. Não pega e está resolvido, tá certo? Vamos pegar uma coisa mais fácil e a gente resolve. A mesma coisa se você tem um copo, mas aquele copo como se fosse uma casquinha de sorvete, que ele não fica em pé sozinho. E aí se vale ou não vale, etc. Então, não entra nesses problemas e está tudo certo. A história do bico, o mamash não valeu? Não, tem que passar. Se pode até usar, se você não tem outro, você usa aquele com o bico, mas não a água vindo do bico. Você faz pela lateral. Complexo? Muito complexo? Compra aquele coisinho na esquina e tá acabado. Você tá aqui em São Paulo, compra um, compra dois e resolve o teu problema. Ok. Então, você tem que lavar as mãos, e muitas vezes quando a pessoa vai lavar as mãos, a pessoa lava com um pouquinho de água. Então, tem regras de quanto é a água mínima necessária para a pessoa poder valer. Mas se você compra de novo, se você tem aquelas canecas, ela já tem normalmente, se não for aquela canequinha de bebê, tá certo? Que brinca de boneca, se for uma caneca normal, você vai conseguir ter o tamanho necessário para você poder lavar as mãos. O mínimo seria um revi'it são 86 ml, seria o mínimo, pouquinha coisa, mas você tem o seu, do copo de vinho, a mesmo shiur do copo de vinho, mas de qualquer jeito tem que conseguir tocar em toda a mão. A água tem que molhar toda a sua mão. Então é difícil você saber, 86 ml está certo. Sim, mas e o tamanho da tua mão? E como que você jogou? Será que você conseguiu molhar ela toda? Então você tem que ter suficiente para você conseguir molhar as mãos. E logo eu vou falar quantas vezes você tem que, na verdade, lavar as mãos. Em último caso, se você não tem água suficiente, de novo, você está em Marte, quando chegarem lá, e não tem como ter água suficiente, está em falta de água no Brasil todo, e aí você precisa usar o mínimo necessário. Então, em último caso, se você lavou as duas mãos juntas, alguém jogou para você as duas mãos juntas com esse 86 ml, você foi lá, molhou a mão toda, ok, está valendo em último caso. Mas, de novo, não é isso que a gente está procurando fazer. Então, qual é a maneira certa? Então, inclusive, ela fala, faça com bastante água. O que eu costumo fazer é deixar a pia ligada. E eu, conforme eu vou lavando, eu vou enchendo mais. Mais água, mais brachá. Mais água, mais abundância, mais parnassá. Então, não economiza na água. A pessoa vai lá economizar na água e eu quero que a pessoa tenha brachá, então eu sempre falo, pode lavar. Aí joga um pouquinho mais. Né? Joga a mão inteira. Você vai lavar desde o pulso até as pontas dos dedos, toda a mão, e você vai girando a mão enquanto você vai fazendo, para que a água chegue em todos os lugares da mão. Certo? Então, qual é a regra? Então, a gente sabe, já falei isso em relação ao outro Netlat Yadayim, que tudo a gente faz com a mão direita primeiro, com exceção do tefilim. O que significa isso? Então, o ideal é você lavar a mão direita com a mão direita. Só que não dá para fazer isso. Não tem como você lavar a mão direita com a mão direita. É só você jogar para cima e deixar cair. Não vai dar muito certo. Então, e a gente falou que tem que vir da tua força. Então, o que significa isso? Então, não dá. Então, o que você faz? Você enche ela com a mão direita. Depois que ela estiver cheia, você passa para a esquerda. E com a esquerda, você vai lavar a mão direita. Então, qual é a mão que você lavou primeiro, fez a mitzvah? É a direita. Qual é a mão que você lavou ela? Eu enchi ela com a direita, mas não dá para fazer os dois. Então, eu encho ela segurando com a direita, passo para a esquerda, e aí o primeiro lava a mão direita. Certo? Fala. Não? Tudo certo? Você tem que fazer de tal forma que a água chegue em todo lado. E uma das coisas que ele fala é você levantar um pouquinho as pontas dos dedos, certo? Que se ele estiver só para baixo, às vezes a água vai bater direto, vai descer direto e não vai tocar em todos os dedos. Então você levanta um pouquinho as pontas dos dedos de alguma forma que vai tocar em toda a mão. Tá certo? Se deixar só para baixo, às vezes ele vai correr direto. Então você levanta um pouco e gira a mão, certo? Para que ela possa chegar em todos os dedos de todos os lados.
E a mesma coisa, você vai falar, bom, então eu vou lavar a mão de uma garrafa. A garrafa, o bico dela é pequeno. E a água vai sair aos pouquinhos, tá certo? Ou vai lavar a mão com um conta-gota, tá certo? Não vai dar certo. Você tem que fazer de uma vez. Então tem que ser uma caneca, que nem eu falei, que tem abertura grande para você poder lavar ela de uma vez. Você já jogar essa água já, de uma vez, ela bate em todas. Em último caso, se você, vamos pegar, você está com uma garrafa e você foi jogando, jogando sem parar e acabou tocando em tudo, tudo bem. Contanto que você não parou. Mas o ideal, se você joga de uma vez só, essa é a melhor maneira de você lavar as suas mãos. E pela alahá, você lava duas vezes cada mão. Então você lava uma, duas, a mão direita, uma, duas, a mão esquerda. Já se tornou costume de muitas pessoas de fazerem três vezes. Originalmente na alahá, você está com a regra para o amotzi, são... Você faz uma só? Uma. Tá bom? Essa aí... Hã? Fazia uma só. Bom, o Kitsu Shulchan Aruch fala duas vezes, o Alter Rebbe também escreve duas vezes. Tá. Não, então estou dizendo, mas na prática aí o costume de muitos passou a ser três vezes. Mas, não, eu falei. Duas vezes está na Alahá, mas a partir do Rebbe Rashab, costume Chabad, passaram a fazer três vezes. Mas duas vezes é suficiente, como eu falei, em último caso, as duas mãos juntas, com um Revitz, molhou toda a mão, já é suficiente, em último caso. Tem mais um detalhe, que isso é um costume também, não é uma obrigação, de você deixar um pouquinho de água na última mão que você lavou, no caso, a mão esquerda, e aí você faz a brachá de Anetlat Yadayim. Depois da brachá de Anetlat Yadayim, isso quando é para o pão, você vai lá e pega esse restinho de água e molha a tua mão de novo. Que mexigna, por que está fazendo isso? Já lavou uma, já lavou duas, já lavou três, ainda deixa um pouquinho de água, para que tudo isso? Lembra da explicação? Também fala, Ben Ishai? Por quê? Por quê? Então a regra é que todas as brachot a gente faz antes da mitzvah. Tem algumas exceções, e essa é uma delas. Quando eu vou fazer uma mitzvah, primeiro, vamos pegar um exemplo simples nem de mitzvah. Vou comer, antes de eu comer, eu faço a brachá. Estou colocando o tefilim, antes de eu apertar o tefilim, eu faço a brachá. Essa é a regra de todas as brachot. Só que tem pouquíssimas exceções. Por exemplo, o Netlat Yadayim. Eu quero estar com as mãos puras, para eu poder fazer a brachá. Então não tem como eu fazer a brachá antes, aí eu vou lá e faço Netlat Yadayim. Eu quero já estar com a mão pura, que essa é a brachá, com a brachá da limpeza das mãos. Então, eu faço a brachá depois. Mas eu deixo as mãos molhadas para secar depois da brachá, para pelo menos o finalzinho eu deixo para fazer depois da brachá. Minha mão já está limpa. Mas eu não vou secar ela para terminar, concluir completamente, aí fazer a brachá. Não, eu faço a brachá com a mão molhada. Isso vale também para o Netlat Yadayim da manhã. E aí eu seco, que pelo menos o finalzinho eu deixei para fazer depois da brachá. No caso do amotzi, esse costume, não é obrigação, de você deixar indo um pouquinho de água e você, depois você junta as mãos, você dá uma molhadinha com esse restinho de água que sobrou, de novo para mostrar que você ainda não terminou, para você ter feito a brachá meio que antes. Assim como uma mulher, quando ela vai na mikve, tem uma brachá que ela faz, depois da contagem, depois do período menstrual dela, ela faz. E aí ela faz a brachá dentro da mikve. Primeiro, tem a questão dela estar com o corpo dentro da mikve, para não estar com o corpo dela revelado na hora de fazer uma brachá. Mas além disso, a brachá é de você se limpar, mas você ainda não limpou. Então o que ela faz? Ela faz um primeiro mergulho. E aí ela faz a brachá e depois ela mergulha mais uma vez. E aí tem a mesma coisa, mais ainda para o guiur. Já explico. Mas ela vai lá e faz mais uma. Se a primeira foi bem mergulhada, ela já está 100% pura. Mas ela lá faz mais uma. E tem outros costumes, fazem 3, 4, cada um conforme o seu costume. Mas aí já fez o mínimo necessário. Um convertido, mais ainda, alguém que está se convertendo, o último passo da conversão dele é entrar na mikve. Ele pode falar Abrahá, Asher Kidishanu Mitzvotav, que Hashem me ordenou, antes dele mergulhar? Não tem mitzvah antes. Então ele é obrigado a mergulhar, faz a brachá,
que agora, depois de um mergulho, ele já é um Yehudi, e aí quase faz a brachá, e ele pode ir lá e mergulhar mais uma Era o vez. Shabbat, né? Hã? O outro exemplo, as velas do Shabat. Perfeito. Hã? Bom, aí então, vamos lá. Hoje estamos. Então, hoje estamos aqui com maioria sefaradi, hein? Yosef Shai? Você é casado com os Faradi, tá quase. Tá bom. Então vamos lá, vamos explicar a questão do Shabat. Se você fala, Asher Kitcham Mitzvotav Tzivah Adik Nerot Shel Shabat, Adik Ner Shel Shabat, aliás, Ner Shel Shabat, ou Shabat Kodesh, na hora que você faz a brachá do Shabat, teoricamente, você já recebeu o Shabat. Então, como você vai acender a vela? Pode acender a vela no Shabat? Tá certo? Não, então, se você fez a brachá antes, mas por outro lado, você não está recebendo o Shabat. Não, condiciona que então, após o acendimento começou. Boa, então essa é a questão, é um ponto de discussão. Peraí, você está fazendo a brachá de acender a vela para o Shabat, mas você já falou que o brachá do Shabat. Então, começou o Shabat quando você acendeu a vela? Então, uns falam, não, nem você falou, estou condicionando, eu vou começar o Shabat logo em seguida. Outros falam, não, que assim é o costume, acho que em geral, e conforme qual dos dois? Ben Ishai fala fazer depois. Então, o que é? Vocês veem que as mulheres depois colocam as mãos em cima das velas. Parece a mágica. Não tem nada, tem nada. A ideia de você colocar as mãos em cima das velas, ou cobrir os olhos, ou fazer ambos, não é nada tão espiritual. Claro, você pode nessa hora aproveitar e fazer pedidos e deve, etc. Mas a ideia é você não desfrutar da vela enquanto você não terminou, enquanto você não fez a brachá. Então você vai lá, acendeu. Mas eu não quero acender antes de fazer a brachá. Assim como eu não quero lavar a mão antes de fazer a brachá. Então o que eu faço? Deixo para terminar depois. O que é o terminar de acender as velas? Vela foi feita para iluminar. Então, enquanto eu não fiz a brachá, não quero tirar proveito dela. Então, o que eu faço? Eu cubro as velas. Não é tantararã, você coloca lá, faz assim. A ideia é você cobrir as velas e você não desfrutar delas. Ou fechar os olhos, fazer ambos. Quer dizer, eu não estou olhando, não estou ainda desfrutando das velas enquanto eu não fizer a brachá. Eu deixei a brachá para fazer depois, porque eu não quis receber o Shabbat antes de acender. Mas eu faço, aí não desfruto dela enquanto eu... Complicado, né? Certo? Não poderia deixar simples, certo? Mas para a gente ver que tudo Não tem graça. Não tem graça, né? Ok. E aí, quando a gente vai fazer a brachá, a gente vai lá, a gente levanta as mãos, mais ou menos na altura das orelhas, certo? Nas têmporas, e você vai lá e faz a brachá de Asher Kisham Mitzotav Tzivanu Al Netilat Yadayim. O que é curioso, que essa é uma brachá que a gente faz para uma mitzvah que foi instituída pelos sábios. Então você está dizendo que Deus nos ordenou, mas essa mitzvah é dos sábios. Então nós temos 7 mitzvot que os sábios ordenaram, e mesmo assim, você faz a brachá, porque Hashem ordenou que a gente escute os sábios, siga o que eles estão nos orientando. Então você fala, assim como se faz a brachá do Alel, assim como se faz a brachá da Hanukkah, assim como se faz a brachá da leitura da Megillah, que Hashem nos ordenou, apesar que não está explícito na Torá, mas Hashem nos ordenou escutar os sábios. Ok, vamos concluir hoje por aqui. Olha, eu vi que Al Netilat Yadayim forma a palavra ani. Então, a forma de não ficar pobre é fazer... Boa, bonito. No comentário do Ritsuji Konaru, tem Al Netilat Yadayim. Lá para a riqueza, né?